Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Abra sua Bíblia no texto de Provérbios, seu segundo capítulo, para a nossa reflexão. Mesmo assentados, vamos estar atentos ao texto sagrado. Provérbios 2, vou ler até o 7º versículo. Diz assim a palavra de Deus em Provérbios capítulo 2: a excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alcançares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Oremos. Pai querido, quero te agradecer por esta linda manhã de domingo, onde o Senhor nos reuniu nesse santuário para juntos louvarmos o teu nome, Senhor Deus, e aqui reunidos para ouvir também a tua palavra. Que seja, Senhor Deus, o teu recado ao nosso coração, à nossa mente, para que possamos ser abençoados, para que possamos entender qual a sua santa vontade, perfeita e agradável vontade. Toca os nossos corações, o Senhor nos conhece na intimidade. É a nossa oração de gratidão e de súplica, no teu nome, Jesus, nosso Senhor. Amém. Eu queria comentar um pouquinho sobre esse texto, sobre o temor a Deus é sabedoria. Você se lembra, né, o que é temor a Deus? Você sabe o que é temer a Deus? Falei sobre isso na nossa última mensagem, domingo retrasado. Domingo passado tivemos aqui, no Rio Grande do Março, na celebração do aniversário da igreja. Temor a Deus é a essência das atitudes apropriadas diante de Deus. Eu repeti várias vezes. Temor a Deus é a essência das atitudes apropriadas diante de Deus. É mostrar que nós tememos a Deus pelas atitudes. Não só por falar, mas por atitudes apropriadas. E disse também que a ausência dessas atitudes apropriadas diante de Deus corresponde ao ateísmo prático. Disse também que a falta dessas atitudes apropriadas diante de Deus nos mostra o ateísmo prático. Ou seja, se não houver na nossa prática, nas nossas atitudes e posturas, de que Deus é presente, de que Deus de fato me orienta, me abençoa, nós somos ateus práticos. Na prática, pela falta de atitude. E eu acho que você já deve ter ouvido, eu ouvi uma vez num filme, alguém dizer assim: precisamos impor o temor a Deus sobre esses homens. E diante do contexto, era um ato de violência. Precisamos impor o temor a Deus nesses homens. Podemos também dizer, vamos impor o temor a Deus nessa sociedade. E aí a palavra de Deus me diz em Zacarias 4:6 que não é nem por força, nem por violência, mas pela ação do meu Espírito Santo. Então o temor a Deus não pode ser imposto de maneira violenta. Se for, é pelas nossas atitudes, como disse aqui, atitudes apropriadas. São atitudes apropriadas que vão demonstrar se nós tememos a Deus. São atitudes apropriadas que mostram que eu temo ao Senhor.
na minha vivência, na minha experiência, na minha capacidade, diante dos meus dons e talentos, não expressar isso diante da minha sociedade, seja onde for as minhas atividades, as minhas ações. Então o temor a Deus é algo que decorre da prática, não de ações litúrgicas religiosas, mas assim atitudes apropriadas diante de Deus. E eu tenho me preocupado com isso, igreja, irmãos e irmãs, com a falta de temor a Deus, não de qualquer pessoa, mas daqueles que dizem que creem, aqueles que dizem ser servos de Deus, daqueles que dizem conhecer as Sagradas Escrituras. Isso para mim é tenebroso, coloca assim um temor maior. Eu até temo pela vida dessas pessoas que vivem desse jeito, que professam as coisas desse jeito, de um contexto de vida às vezes horroroso, e se dizendo terem direito a serem salvos. Dizem conhecer as Escrituras, mas têm uma vida devassa, não obedecem às Sagradas Escrituras na integralidade. Conhecer a palavra, mas não praticar, isso é tenebroso. Conhecer a palavra, mas não vivê-la. Conhecer a palavra, mas não obedecê-la. E obedecê-la na íntegra. Senão não faz sentido, é apenas perda de tempo. Se nós ouvimos a palavra de Deus e não obedecemos, não seguimos conforme o Senhor nos preceitua como devemos viver, não faz sentido dizermos que nós tememos a Deus. Se você vai no médico e ele dá um receituário, você tem que passar na farmácia e comprar lá os remédios e tomar de acordo com ele preceituou. Ele prescreveu para você. Se está com uma inflamação na garganta, então tem que tomar um antibiótico 7 dias. Não é 6 nem 8, são 7 dias. É a ciência. Se você é diabético, então você tem que pegar os doces e tirar todos os seus armários e dar para os vizinhos, para os seus filhos, para os seus netos, desde que eles se dilenciem com aqueles doces, mas você não pode comer. Você sabe que não pode. Mas, entanto, a gente vai librando as coisas, assim, você não faz isso com certeza. Oh, Deus. Isso é pecado. Então, nós temos que olhar para o texto sagrado, a palavra de Deus, é Deus falando, e quando Deus fala, é para nós termos vida, e não qualquer vida, vida é vida eterna, vida plena, abundante. Às vezes nós estamos nos arrastando pela existência, porque nós não obedecemos, não temos temor a Deus. Ficamos brincando de igrejinha, brincando de religião, brincando de professar, brincando de culto, brincando de louvar. E o Senhor está por aqui, ó. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, Senhor entrará no meu reino, diz o Senhor. Eu estou cansado às vezes das suas reuniões solenes. Porque o que importa é temor a Deus, e temor a Deus é ter atitudes apropriadas diante de Deus e da sociedade. Não é nas 4 paredes, é diante da nossa sociedade, do meu trabalho, da minha escola, na minha vizinhança, onde eu vivo. Tem que obedecer a palavra. A palavra de Deus é sim, sim ou não, não. Mateus 5,37. O que proceder fora disso é maligno. Ou eu sou crente ou sou ateu. É isso que se trata. Não dá para fazer conchavos, brincando de ser crente de vez em quando. Ah, não senti bem hoje. Hoje estava conversando com a nossa igreja no estudo bíblico. O que é ter fé? Nós misturamos a fé com emoções. Emoções são coisas da minha produção aqui do meu cérebro, dos hormônios. Não tem nada a ver com fé. As minhas emoções fazem parte da minha vida física, que Deus me fez assim, e às vezes eu acordo de mau humor, acordo triste ou muito alegre. Isso não tem nada a ver com fé. A fé é nós permanecermos firmes, perseverantes no caminho que Deus nos colocou, e sermos obedientes à sua voz, à sua palavra, independente da nossa situação, do momento. E aí quando você estiver triste, vai falar para você,
tenha bom ânimo, se esforça. Se você estiver feliz, então a alegria está no seu coração, de quem conhece Jesus, amém, glória a Deus. Mas nem sempre estão felizes. Fé, o justo viverá pela fé. Romanos 1,16. A fé não quer dizer que a minha caminhada vai ser um momento só de alegria, de êxtase espiritual, de muita prosperidade, de muita saúde. Isso não tem nada a ver com fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o Senhor a dá liberalmente a quem Ele quiser. Posso pedir tanto fé como sabedoria, como nós vimos aqui no texto. Eu tenho ouvido algumas coisas assim que, Senhor, eu ouço, glorifico o Teu nome, porque eu não sou surdo, mas, Senhor, me ajuda. Eu tenho orado hoje para que Ele me dê expressão adequada para quando eu receber uma notícia horrorosa ou algo assim que me deixa assim assustado, eu não expresse, para que eu não fique criando barreiras entre as pessoas. Às vezes você ouve umas coisas assim, a pessoa fala para você na sua frente, assim, você segura assim, Senhor, me dá graça. Se o Senhor me der força, eu vou bater nesse povo. Um amigo meu que fala muito isso. Me dá graça, Senhor, se der força, eu vou descer o cajado nesse povo. É falta de temor a Deus, as pessoas estão brincando, estão cometendo um pecado gravíssimo. Não terás o nome do Senhor teu Deus em vão. É pecado falar o nome de Deus e Jesus na brincadeira assim, levianamente, com seus pensamentos fúteis, citando Deus e Jesus de qualquer jeito. É pecado. Não terás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Nós precisamos olhar para isso. As escrituras sagradas mostram um Deus que é vivo, que é santo, que é todo-poderoso, que é Deus dos céus e da terra. E nós não podemos brincar com Ele. E estamos vendo uma sociedade brincando com Deus. Aí as coisas acontecem na vida, na família. Nós precisamos fazer uma nova interpretação das escrituras sagradas, porque afeta a minha família tem um membro da minha família que vive desse jeito. Então as escrituras sagradas, acho que está meio errada, ou a gente interpretou de maneira errada. Não, eu não mudo, diz o Senhor. Eu sou mesmo ontem, hoje, serei para sempre. Nós que precisamos mudar as nossas posturas diante de um Deus que é santo, diante de um Deus que é todo-poderoso e amoroso também. E é por isso que Ele não consumiu tudo ainda. Mas a cada dia eu vejo, irmãos, que se abrevia o tempo. Diante de todas essas questões que eu já elenquei aqui, Ele fala assim: quando o Filho do Homem vier para voltar, haverá fé na terra. E eu vou abreviar esses dias, porque até os meus escolhidos vão ser enganados. A luta contra os demônios e seus anjos é feroz. E se você não acredita nisso, se preste atenção, que Ele está aí mandando um monte para o inferno cada dia. Morre gente todos os dias. E aquele que não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador não vai para o céu. Por mais que você faça missa de 20 semanas, não vai mudar o destino daquela pessoa, porque a salvação é individual. A salvação pela fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo. É a cruz do Calvário, o sangue dele que nos purifica de todo pecado. Se nós não cremos nele, em vão é a nossa vida aqui. Somos como mortos ambulantes. Pessoas vivas, lindas, ricas, cheirosas, mas irem para o inferno, se não crê em Jesus. E a salvação em Cristo Jesus não tem nada a ver com prosperidade material, nem muito menos saúde. No mundo, 3 aflições, vamos em frente. A cada dia é um dia de vitória. A maior vitória que nós temos é a salvação em Cristo Jesus. Por isso nós somos alegres. Mesmo enfrentando lutas terríveis, guerras, somos mais que vencedores, como disse Paulo. Preso. Isso me deixa um pouco preocupado, quando eu vejo as pessoas que dizem ser servos de Deus, mas têm uma vida devassa. Não conhece Deus. Não conhece Deus. São ateus práticos. Precisamos nos afastar dos pecados. Como é o contato, o nosso contato com as Escrituras? Como é que nós lidamos com as Escrituras sagradas?
Né? Quantos anos de vida você tem? Você já leu a Bíblia inteira? Você já deve ter lido muitas coisas por aí que não deveria ter lido, mas a Bíblia você já leu uma vez? Eu tenho 20 anos, pastor. Então já deu tempo suficiente para você ler essa Bíblia aí umas 20 vezes. Uma vez um ateu falou em rede nacional, falou assim: a igreja não conhece o seu Senhor. Eu estou vendo uma igreja que não conhece o seu Senhor. E ele falou para a gente, para mim e para você, os crentes, os cristãos. Por que ele está falando? Um ateu prático, famoso. O cara não é qualquer um, é um pós-doutor. E está nas mídias aí. E ele bate duro, e com razão. Ele olha para quê? Essas atitudes impróprias dessa igreja. O que é ter temor a Deus? É você ter atitudes apropriadas diante de Deus. E aí o ateu, o diabo usando da boca dele, está falando a verdade. Olha o diabo falando a verdade. O diabo não somente não. Olha, interessante. Essa igreja não conhece o seu Senhor. Pratica a maldade, a crueldade, quer matar, é homofóbica, é racista, é machista, é tudo que tem ruim. O amor de Deus constante. O amor de Deus constante. E o amar é imperativo. Não é se eu quero, se eu quiser, não. É você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus. E quando nós amamos a Deus, nós amamos o resto. Vamos cuidar da natureza. Vamos orar pelas nossas autoridades. Vamos abençoar os inimigos, alimentar os famintos, amando a Deus. Aí vou olhar para o próximo, não vou olhar só para mim. O que me faz viver assim? É a palavra dele. Ele me manda amar a todos, até os corintianos, palmeirenses, São Paulinos, amar a todo mundo. Até eles. E cuidar deles ainda. É isso que mostra o meu temor a Deus. Eu fazer a diferença onde precisa ser feita a diferença. Nós queremos ser crente lá em Dubai, no hotel 10 estrelas. Nós queremos ser crente lá. Nós queremos marcar culto lá. Não, nós precisamos expressar o amor de Deus, a graça dele, a salvação de Cristo para todos que estão perdidos, servindo Satanás e seus demônios, e que precisam ouvir a palavra de Deus e sentir o amor de Deus em nossas atitudes apropriadas. A minha esposa está numa igreja na Sul agora, falando sobre família acolhedora para uma igreja, para que os cristãos, os crentes, possam acolher crianças em casa. Isso é amor. Então nós ficamos aqui incitando, concitando para que nós possamos ter uma igreja amorosa, tirar as crianças dos abrigos, as milhares, e trazer para nossas casas, para a nossa convivência, e cuidarmos delas com todo o amor que Deus tem nos dado. É paradoxal, mas é verdade. Nós temos mais igrejas abertas do que crianças abrigadas. Se cada igreja abrigasse uma criança, uma igreja inteira abrigasse uma criança, não teríamos crianças sem casa, sem lar, sem nada. E aí isso me desespera um pouco. Nós temos uma igreja que na verdade não conhece o seu Senhor. E eu me incluo nisso, viu, irmãos? Nós precisamos voltar para Deus. Precisamos voltar para o Senhor. Viver a palavra dele. Como é que você tem lido a Bíblia? Domingo passado nós demos, pela celebração dos 62 anos da nossa igreja, um guia prático para nós lermos a Bíblia. Se você não pegou o seu, depois você pega ali na frente, como ler a Bíblia em um ano, que é possível.
cuidar, ter nela a palavra de Deus, vida e vida eterna, né? É a luz, lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho, é a palavra de Deus. E quando eu leio a palavra de Deus, Ele vai falando comigo, vai aumentando a minha fé, vai limpando, vai me abençoando, vai me curando, vai me transformando, mudando a minha mente, vai produzindo mais hormônios positivos, hormônios da alegria. Eu vou expulsando a depressão, vou expulsando os marazos e a angústia. É o poder de Deus que transforma a nossa vida. Às vezes nós ficamos presos ao consultório médico porque nós não buscamos em Deus o poder que Ele tem. Ele tem todo o poder, é claro que precisamos dos médicos sim, mas depois de nós buscarmos a Sua palavra, é o poder de Deus para a salvação de todos os homens, é a salvação para mim em todos os níveis. A palavra de Deus nos liberta. Conhecereis a verdade e ela te libertará, João 8,32. É o poder que liberta, não é apenas um talismã, que eu vou pegar uma caixinha de promessa e ler um versículo, bem-aventurados, que não é isso, é ler a palavra e ter um diálogo, não é uma conversa superficial. Quando eu vou falar com Deus, quando eu pego a Bíblia e vou falar com Deus, é como se eu marcasse um café com Ele. Senhor, hoje vamos tomar um café lá na Julie, um café sem, o senhor está com pressa não, né? Eu estou sem pressa. E pega lá um caputinho gostoso, um pão de queijo, um catupiry lá, e vamos conversando, Deus. Vamos conversando aqui, a próxima está boa, vai melhorando a próxima. Marca um encontro com Deus e conversa com Ele, você abre o seu coração, Ele vai te ouvir, vai atender, vai te abençoar, porque no final dessa conversa você vai estar aliviado pelo menos. E vai iluminar a sua vida, vai dirigir seus passos, vai te dar um caminho para ser sábio, sabedoria nos nossos passos. Salomão pediu sabedoria, e a sabedoria, a palavra fala que, olha, busca a sabedoria e eu vou te dar sabedoria, busca a inteligência que eu vou te dar a inteligência, e isso é temor a Deus. A sabedoria e a inteligência não vem só pelo muito estudar, mas principalmente dirigida por Deus. E aquele que é servo de Deus, sábio, versado na ciência do homem, vai ser muito mais instrumento na mão de Deus, como fora Paulo. Poliglota, sábio. E aí o Senhor converteu ele, puxa, aí foi muito usado. Escreveu muitos textos, muitas cartas, abençoou milhares e continua até hoje abençoando cada um de nós. Então paremos de ter uma relação com Deus apenas afetiva. Tenhamos uma relação com Deus com atitudes apropriadas, de ações apropriadas, que o afeto vem junto. Uma leitura dinâmica, passando os olhos, não profundidade. Não porque eu li a Bíblia 10 vezes, então me explique algumas coisas lá que eu não entendi, então hoje me ajude aí. Aquela leitura dinâmica, assim, lê por ler, não leia, é a palavra de Deus. Leitura dinâmica é mesmo aquela conversa que está tendo com a pessoa, você está viajando, a pessoa está falando com você, você não está nem aí, você está ouvindo o que ela está falando, você é falta de educação. Aí a pessoa terminou a conversa, a pessoa esperou uma palavra sua, que ela pediu para você, ela fez várias perguntas para você, você nem ouviu. Conversas superficiais. E Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele quer falar no nosso coração. A palavra dele é como o Padre dos Cumes, faz separação de juntas e medulas. É o íntimo, a profundidade, não a superfície. Ele quer tratar o nosso coração, nosso interior. Nós vamos ser libertados, curados, transformados. É como diz o Salmo 1: medita na minha palavra de dia e de noite. Meditar nessa palavra no hebraico significa ruminar. Sabe como um boi faz com a grama lá, a falfa lá, ele mastica, fica lá. O boi fica mastigando o dia inteiro. Vai estar com chiclete na boca, né? Mas ele está comendo porque ele engole e depois volta de novo. Ele tem uma facilidade, né? Às vezes para algumas pessoas seria bom, né? Porque engole as coisas inteiras, sem mastigar, poderia voltar para mastigar melhor, para não prejudicar o estômago e nem o intestino.
É ruminar, você mastigar, mastigar, mastigar e pensar, 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 e puxa aquilo que o pastor falou e tal, não sei o que e tal, e voltar a ficar pensando. Às vezes isso é ação do Espírito Santo, e o Senhor convoca a gente a fazer isso, meditar na minha palavra dia e noite, ruminar na minha palavra, porque essa palavra que transforma. Às vezes nós estamos com um monte de coisa horrorosa no nosso coração, é a palavra de Deus que vai libertar a gente. Esses dias alguém falou assim: olha, pastor, tem coisa que é só, parece que é uma legião. Uma legião, tem que fazer um trabalho muito forte. Então, eu acho que precisamos ir para a palavra de Deus. Não tem poder maior que isso. Ruminar. A palavra vai nos lutar. É a palavra que nos purifica. É a palavra que nos julga. É a palavra que nos transforma. É a palavra de Deus, não é a palavra de homem. Aí eu não concordo com aquele versículo lá, então você vai conversar com Deus, não é comigo. Você já mostra que não tem temor a Deus. Você está questionando a palavra dele, que é a palavra de vida e vida eterna. A palavra de Deus promove sabedoria. Quando nós escondemos os mandamentos no nosso coração, não pecamos contra Deus, nem contra o nosso próximo. Nós somos escondidos pelo escudo do Senhor. E às vezes nós fugimos de situações. Eu gosto de lembrar muito daquele personagem que viveu, José do Egito. Diante de uma proposta fantástica, jovem, bonito, e a mulher que ia com ele e tal, ele pegou, fugiu, não ficou conversando com ela. Eu não posso pecar contra Deus e contra o seu marido, o meu Senhor. Fugir. Foge do pecado, da aparência do mal. Porque ele guardava a palavra de Deus no seu coração. Se buscares a sabedoria, verso 4, como a prata, como nós buscamos o dinheiro, e como há tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor. Se nós buscarmos então a sabedoria como nós buscamos os bens dessa terra, se nós buscarmos a sabedoria, vamos entender o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele fala conosco, não só na mente, mas essencialmente no nosso coração, na nossa alma. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que cada um de nós precisamos. Ele sabe da nossa vida na intimidade, dos nossos pensamentos. E Ele quer que nós tenhamos essa sabedoria. Com Ele, e com isso Ele nos preenche a alma e o coração. Aí passamos a conhecer a Deus. Eu fico às vezes olhando para aquele texto de Isaías 55, e Isaías fala assim: vocês não conhecem os meus pensamentos, os meus caminhos. E eu oro para isso. Senhor, me dá a conhecer um pouquinho do teu pensamento, um pouquinho do teu caminho. Ele está achando a afirmação de Deus ali, né? E somos nós. Nós precisamos conhecer um pouquinho mais de Deus, dos seus tesouros. Mas isso nós só chegaremos a esse nível se nós evitarmos as conversas superficiais. Buscaremos mais relevância, com mais profundidade em nossa relação com o Senhor. E ele fala aqui que se nós buscarmos isso é como nós encontrarmos o tesouro. Um tesouro. Como diz o Evangelho, onde está o teu tesouro? Onde está o tesouro? O tesouro é obedecer a Deus, servir,
na íntegra. Olhar aqui para a palavra dele, às vezes a gente vai ser moído até por um vaso, mas é tempo de crescer. Às vezes vai ser como um ramo, né? Ligado à videira, que vai cortando, vai podando, para a gente dar mais frutos. Mas é a oportunidade que o Senhor nos dá de nós entendermos o nosso hoje e buscarmos ter mais comunhão com Deus. Eu sempre que posso marco alguns cafés com alguns amigos para a gente conversar, fazer alinhamentos, mentoria, um cuidando do outro. Nós precisamos disso. Mas precisamos essencialmente marcar nos encontros com Deus. E não é aquela oração que você começa a orar e termina o dia acordando. Vai para o encontro, prepara a mesa, café gostoso, um bolinho de fubá, pão de queijo, um catupiry, vai conversando. Deus você prepara a mesa e vamos conversar com Deus. Aí você abre a Bíblia do lado do livro, fantástico. E Deus vai te visitar. A gente conversa tanta besteira por aí com tanta gente, né? Vamos para encontro com o Senhor. E Ele vai nos ensinando dia a dia como temer a Ele. E vamos perceber que Ele é um Deus mais amoroso do que nós pensávamos, mais misericordioso do que nós pensávamos. Não é esse Deus maluco aí que não gosta de ninguém, pelo contrário, Ele se entregou, se deu, para que nós pudéssemos conhecer melhor. Por enquanto nós estamos aí na dificuldade da nossa agenda, né? Que Deus nos abençoe e nos enriqueça. Vamos louvar a Deus com alegria. O hino 150, para os montes olharei.